Boa noite, amigos, amigas. Desejando que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Bem, inicialmente, agradecer o convite formulado pelo Centro Espírita Vila de Abrantes, quando estaremos, durante esses 50 minutos, conversando sobre o tema proposto, que foi a tolerância na contemporaneidade. Então, vejamos, meus amigos, né, o que é que nós temos para conversarmos. Temos exatamente sobre qual é o significado da palavra tolerância, que consta do dicionário. Ato ou efeito de tolerar. Ato de admitir sem reação agressiva ou defensiva. Atitude que consiste em deixar aos outros a liberdade de pensar, falar, realizar. Afinal de contas, a responsabilidade é dele. E aí, nós diríamos que a tolerância, amigos, é um termo que vem do latim tolerare, que significa suportar, aceitar. A tolerância é o ato de indulgência perante algo que não se quer ou que não se pode impedir. Portanto, é uma indulgência. E o que é indulgência? É a facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. Mostrar indulgência, que foi uma das propostas do mestre. E quando a gente fala de indulgência, a gente lembra da questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec formulou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. A resposta dada pelos Espíritos sobre a égide do Espírito de verdade, que é Jesus, dizia que aí criamos no movimento uma sigla, BIP, para que a gente não esqueça. BIP significa benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Então, se nós queremos praticar a tolerância, nós deveremos praticar a caridade, sermos indulgentes com a falta do outro. Então, a tolerância é uma virtude moral que nos leva a aceitar o comportamento do outro sem que esteja de acordo com este comportamento, né? Nós diríamos que qual é a convivência tolerante? Vejamos, a dificuldade do ser humano em ser tolerante é o quê? É a aceitação da outra pessoa. São dificuldades em aceitar o que a outra pessoa pensa, suas opiniões, seus comportamentos, o que dificulta os relacionamentos. Portanto, é a comunicação e a convivência. Portanto, é preciso entender e muito necessário compreender que nenhum ser humano é igual ao seu semelhante e que as pessoas têm diferentes preferências. E aí a gente se lembra de uma ética, a famosa ética que eu sempre repito nas minhas exposições, a ética da alteridade. É quando eu percebo, entendo, compreendo e aceito o outro na sua diferença. E o maior desafio é amá-lo na sua diferença. Portanto, queridos amigos, qual é o conceito que nós diríamos da intolerância e a tolerância? São condutas e situações individuais ou coletivas que fazem parte de quê? De uma atividade social, seja de etnia, sexual, classe, condição econômica, cultural, regional ou religiosa. São inúmeras situações de intolerância e são registradas e noticiadas diariamente pelos meios de comunicação ou testemunhadas pessoalmente por indivíduos da sociedade e na sociedade. Isso é o que a gente normalmente vivencia. Tolerar, meus amigos, não significa engolir sapos, como se diz na gíria.
aceitando de forma indiscriminada tudo que se apresente para nós. Não, não é conformar-se com abusos, não é ser permissivo, tolerar aquilo que sabemos ser contrário às leis morais, aborto, drogas, etc. Ou ainda, confundir tolerância com atitudes de covarde, resignação ou passividade servil. Portanto, a tolerância é uma virtude que reconhece nos outros o direito de ter opiniões diferentes. E vejamos que o grande mestre, o maior psicólogo, pedagogo, sociólogo, o maior médico das almas, o mestre Jesus, ele nos trouxe nas suas bem-aventuranças, mas tem uma que marca essa nossa conversa da noite. Bem-aventurados brandos, porque eles possuirão a terra. E o Mateus transcreveu a fala do mestre que está no versículo 4. Portanto, bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, que também vamos encontrar nos evangelhos de Mateus, no versículo 9. Portanto, são valores cristãos estes, né? E aí, dentro desta visão, diremos que virtudes de mãos dadas. É impossível sermos tolerantes se não estivermos dispostos a praticar o quê, meus amigos? A humildade. A prática da tolerância nos leva obrigatoriamente ao exercício de quê? Da paciência. E a paciência é a ciência da paz. Eu só posso ter paz se eu realmente promovo essa paz que existe em mim, que existe em você e que está no âmago das nossas almas. Então, no conceito original, brandos, mansos, em grego significa doçura, tolerância. Em hebraico, doçura significa é uma virtude, logo, é um ato de força. E quem disse que a doçura é a força? O grande Jean-Yves Leloup. Leloup foi o fundador da Universidade Internacional Holística da Paz, na França. Ele esteve conosco quando nós fizemos a formação na Unipaz Bahia, várias vezes, porque ele fazia parte da grade curricular como facilitador. Então, o Jean Leloup diz que é uma virtude, logo é um ato de força. E doçura é a força, é o domínio de tudo, o que é irascível dentro de si mesmo. Essa agressividade que todos nós temos. Portanto, onde exercitar a tolerância? Eu diria em todos os segmentos, em todos os ambientes. Vamos ver mais detalhadamente. Precisamos exercitar a tolerância na família. Na família. E eu diria que é o maior desafio, que convivemos diariamente, horas e horas. Precisamos exercitar a tolerância no trabalho, com os companheiros, os colegas, os chefes, os diretores, né? Precisamos exercitar a tolerância no barulho. Tudo isso é respeito às diferenças. Porque se alguém não entende que tem horário para se fazer, exemplo, barulhos, obras no apartamento de cima, ele está desrespeitando uma lei. É lógico, uma lei civil, uma lei municipal, estadual. Contudo, se eu não quero me atritar, me desgastar, eu tenho que exercitar a tolerância. Eu fecho o meu ambiente e me mantenho isolada. Sabemos que, às vezes, de cima para baixo é difícil, mas é um caminho. Exercitar a tolerância com os amigos, porque
os amigos são diferentes. Com os inimigos, afinal de contas, Jesus dissera: amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, mas Jesus nos propôs amarmos os inimigos. Precisamos exercitar a tolerância nas provocações, que somos provocados diariamente, de várias maneiras, em várias circunstâncias. Exercitar a tolerância consigo mesmo, a gente precisa ter tolerância conosco. E aí é um desafio grande, que é a tolerância no trânsito. Quem dirige sabe disso. Se nós não exercitarmos a tolerância, nós saímos também atropelando, matando, né, diariamente. Então, tudo isso está na nossa convivência diária. Então, tolerância com os erros alheios. Precisamos ter compaixão de quem erra, porque seu juiz é a sua própria consciência, não sou eu. Eu não tenho esse direito. Nem do ponto de vista material, nem do ponto de vista espiritual. A matéria, ou as leis, competem aos órgãos, ao juiz, ao promotor. Já eu diria, esse erro, nós precisamos respeitar as leis divinas. Nós não podemos julgar o outro, não nos compete. Compreender as dificuldades alheias no seu processo evolutivo, tanto quanto queremos que os outros sejam tolerantes conosco. Normalmente a gente quer que os outros sejam, mas nós não somos. Ajudar o que tomba, pois sua fraqueza já lhe constitui punição. Capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir sua dificuldade, é um bom começo. Para o exercício da tolerância, é sábio. Quem age assim é sábio. Então, antes de você dizer qualquer coisa para qualquer pessoa, pare e pense. Como você se sentiria se alguém dissesse isso para você? Então, façamos esse exercício antes de dizermos, de magoarmos, de ferirmos, etc. Então, esse é o exercício para praticarmos a tolerância. Então, o que nos motiva a praticar a tolerância? Eu diria, a consciência da necessidade de evolução. Nós, espíritas, temos uma responsabilidade imensa nas mãos e nós temos conhecimento. Então, precisamos entender que tudo faz parte do processo evolutivo, meu e do outro. O que nos motiva a praticar a tolerância? A certeza de que somos hoje os resultados de nossas próprias ações. E o que nos motiva a praticar a tolerância? O conhecimento de que temos ao nosso lado exatamente quem precisamos ter. É um desafio, mas não tem outro caminho, meus amigos. Então, tolera. Se não pretendes partilhar do sofrimento alheio, ao menos minora-o com migalhas do que te excede. Se não queres conviver com a dor do teu irmão, ajuda-o a tê-la diminuída com aquilo que te esteja ao alcance. Se defrontas multidões de necessitados e não sabes como resolver o problema, auxilia o primeiro que te apareça, fazendo a tua parte. Se te irrita a lamentação dos que choram, silencia com o teu contributo de amizade. Imagina-te no lugar de algum deles e saberás o que fazer. Como efeito natural, o que gostarias que alguém fizesse por ti. De quem é esta mensagem? Da nossa querida Joana de Ângeles. É ela que nos convida a esta reflexão. Portanto, a tolerância é uma manifestação de quê, meus amigos? De sabedoria, uma elevada conquista da sensibilidade espiritual, efetivada através de quê? Da nossa reforma íntima.
Por isso, nós temos que estar no processo diário da meditação, fazendo a introspecção, fazendo um mergulho dentro de cada um de nós, nos conhecendo, para então, mais adiante, iniciarmos o autoconhecimento, que é mais profundo. Portanto, a tolerância é fruto da compreensão e do profundo respeito às diferentes expressões da natureza humana. Portanto, amigos, torne-se um bom ouvinte, seja tolerante, aprecie as diferenças e aprenda com todos. No final das contas, todos nós estamos aqui para quê, meus amigos? Para nos conectarmos uns com os outros e construirmos algo juntos. É essa a proposta. É essa a proposta, meus amigos. E quando a gente fala de tolerância, a gente se lembra de Jesus. Jesus foi tolerante o tempo todo, mostrando e dizendo mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não for por meu intermédio. Por quê? Porque ele estava trazendo um exemplo. Ele estava vivenciando o tempo todo. E aí a gente diz assim: como podemos agir? Silencie. No momento exato da discordância, da intolerância, vamos silenciar. Portanto, a tolerância na contemporaneidade. Eu diria assim: primeiro, avalie se a opinião pessoal sobre determinada pessoa ou grupo não está fundamentada em preconceitos. E aí a gente vai se lembrar dos 3 crivos, das 3 peneiras, quando um discípulo procurou o mestre e dissera para ele: mestre, não era o mestre Jesus, era o mestre dentro da filosofia budista. Então, vamos dizer, o monge, primeiro, avalie se o que você vai me dizer sobre o seu irmão, amigo, é verdadeiro. Ele disse, o discípulo, então, responde ao monge, ao mestre, por ouvir dizer. Então, vamos ao segundo crivo ou peneira. O que você vai me dizer é bom? O discípulo parou e disse: muito pelo contrário. Então, vamos ao terceiro crivo ou peneira. O que você vai me dizer é útil? Ele disse: muito pelo contrário. Então, o mestre dissera a ele: não é verdadeiro, por ouvir dizer, não é bom, não é útil, não vamos investir a nossa energia nesta conversa. O dia que nós agirmos assim, seremos felizes e tolerantes. É um desafio. Eu não estou dizendo que eu estou aqui conversando com vocês, trazendo a visão da doutrina espírita, relembrando que o mestre, há mais de 2000 anos, nos convidou a seguir o caminho, a verdade e a vida. Então, segundo, investigue quais são suas crenças pessoais. Essa é a melhor solução. Recriar um caminho diferente e seguro. A tolerância na contemporaneidade como terceiro. Tome o cuidado de não julgar. Lembrando-nos que Jesus disse: não julgueis para não serdes julgados precipitadamente as pessoas. Quarto, respeite os medos de viver diferente das outras pessoas, pois vivemos em uma sociedade livre. Quinto, não tente mudar as pessoas, aceitando-as como elas são e a realidade como ela é, e não como você gostaria que fosse. Vamos para o sexto. Procure ser
procure-se utilizar mais da empatia. É muito necessário você sempre se colocar no lugar do outro, da outra pessoa. E Jesus, sabiamente, nos convida, façais aos outros aquilo que gostaria que os outros vos fizessem. Ou seja, há mais de 2000 anos a gente receita tudo, temos a receita e recitamos tudo isso, mas pouco praticamos. Então, nós vivemos nesse mundo de, meu Deus, de forma, eu diria, sofredora, num mundo conturbado, atribulado. Hoje se vivencia uma pandemia que está nos convidando a uma reflexão, a uma introspecção. Nós não deveremos voltar após, né, a passagem da pandemia como nós éramos antes. Muita gente, não, eu estou esperando para a gente voltar à nossa vida normal. O que é vida normal? A que se vivia antes da pandemia, que nos convida a reflexões, que nos convida a observar quanto somos materialistas. Sim, porque com a pandemia, o lockdown, o fechamento, o distanciamento, nós não consumimos tanto, porque não tinha, os shoppings estavam fechados, os mercados levaram algum tempo com restrições e sobrevivemos. Observamos que fomos forçados a conviver com familiares, que há muito tempo a gente não sabia nem como era meu irmão, minha mulher, meu marido, eu não saía de manhã, eu chegava de noite, e as crianças? As crianças estavam saltitantes, como estão até hoje, brincando, gritando de alegria, porque estão convivendo com os pais que há muitos anos não convivem. Porque o pai sai de manhã, a mãe sai de manhã para o mundo objetivo que nos consome. E em nome de preciso construir o futuro do meu filho, não, você precisa educá-lo, formar caráter e não criar riquezas materiais. Lembrando-nos do que Jesus dissera, não amontoeis tesouros na terra para que as traças não corroessem, amontoeis nos céus. É função do filho, após a educação, formação, prover seu sustento, a sua vida. Não compete aos pais. Os pais têm a obrigação de educá-lo. Isso é função dos pais. E hoje, Dia dos Pais. Abraço para todos. Então, 7º, procure ser mais tolerante consigo mesmo, pois sabemos que o erro faz parte do ser humano e isso se torna mais difícil. Cobramos demais, mas mesmo assim, continue tentando. E o 8º, respeitar sempre o livre-arbítrio das outras pessoas. A gente quer livre-arbítrio, mas a gente não quer que o outro tenha. Então, vejamos a tolerância versus submissão. Saber a hora certa de falar e como falar. Esperar a hora certa de agir. Ser o diferente. Nós espíritas, que estudamos tanto o Evangelho, todo o Pentateuco, as obras complementares, vivemos informados, orientados pela espiritualidade maior, através da literatura. O que é que nós estamos fazendo disso tudo? Então, aceitar que, mesmo sendo uma atitude completamente contraditória aos meus valores, o outro tem uma compreensão e uma vivência diferente da minha. Sabe por quê, meus amigos? A evolução individual. Nós falamos tanto na lei de evolução, mas nós não respeitamos quando nós temos que tolerar o outro na sua diferença. E ainda dentro dessa visão de tolerância, submissão, compreender que é impossível modificar o outro. Ninguém modifica ninguém. Por muito esforço, conseguiremos modificar apenas
a nós mesmos, que é um desafio imenso, meus irmãos. Diariamente, a gente dá uma subida. Vamos para o otimismo, vamos praticar o evangelho do bem. Daqui a pouco o teste vem e a gente sucumbe. Então, nós vivemos subindo e descendo, subindo. Como posso exigir do outro? Não tenho esse direito, mas fazemos. Então, nós vivemos no sofrimento porque contrariamos as leis naturais. As leis. Então, entender que o exemplo vale mais que 1000 palavras. Foi o que Jesus fez. Jesus trazia a palavra, que ele tinha um exemplo concomitantemente. Ele não era aquela figura bíblica, Satanás pregando a quaresma. É o que nós fazemos. Mas Jesus era a prova viva do exemplo. Então, ter em mente fixamente que a única arma capaz de vencer o mal chama-se amor. Não esse amor que nós confundimos com paixão, com sexo, com sexualidade, com os prazeres da vida. Não. O amor que transcende, o amor que nos leva a Deus. Olha o que ele lembrou para nós nas suas bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Muitos dizem assim, mas parece que as minhas preces Deus não ouve. Não ouve mesmo, não. Segundo André Luiz, elas não passam no talhado. Primeiro, porque nós não sabemos nem orar. Segundo, nós oramos, mas praticamos o quê? O que nós praticamos? Tudo que contraria o amor. Então, fica difícil vermos, enxergarmos, sentirmos Deus. Então, a tolerância é uma virtude que nos faz reconhecer o quê? A existência de um ponto de vista diferente do nosso e do qual não concordamos. Quando toleramos, nos opomos ao sentimento, que sentimento esse de raiva, meus amigos? Quando nós toleramos, não concordamos, mas aceitamos. Claro, eu não vou ferir os princípios morais que eu tenho, mas eu vou aceitar o outro, porque aquele é o nível evolutivo, consciencial dele. Como eu posso exigir que ele haja de forma diferente, se para ele a verdade é aquela? É assim que nós vamos viver, eu diria, com paz, com harmonia, no mundo, aqui e agora. Só depende de mim. Mas nós não queremos mudar, nós queremos mudar o outro em todas as nossas relações. Por que o casamento não dá certo? Exatamente porque nós não praticamos a famosa ética da alteridade e porque a gente quer mudar o outro. Então, o Espiritismo, meus amigos, convida a praticar continuamente a reforma íntima. Somente através do conhecimento dos nossos defeitos e aprimoramento de nossas virtudes, conseguiremos desenvolver a prática da tolerância. Portanto, amigos, tolerar é praticar a caridade, o respeito, a serenidade e a paciência. Como eu dissera, paciência é a ciência da paz. Aí seremos realmente pacificadores. Pacíficos e pacificadores. Porque ser pacífico é mais fácil, mas ser pacificador é um desafio. Primeiro eu tenho que mostrar, eu tenho que demonstrar. E normalmente a gente não faz. E aí eu perguntaria, o que a doutrina recomenda? Primeiro, faça a sua reforma íntima. Como nós podemos praticar a reforma íntima? Colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Mas para que a gente possa praticar os ensinamentos de Jesus, é necessário que busquemos esta compreensão. O que significa praticar primeiro a caridade no seu verdadeiro sentido? Eu já falei, o famoso BIP, benevolência, indulgência
perdão. Eu preciso estar praticando tudo isso comigo mesma. Para que eu possa fazer a reforma íntima, eu tenho que colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Nós falamos, nós recitamos, nós cantamos, mas nós não realizamos. No primeiro embate, já se foi a tolerância e vem a intolerância. E aí a gente contraria a lei de caridade. Então, meus amigos, a reforma íntima depende da minha vontade. Eu tenho que exercer esta vontade em mim. Por que a gente não realiza normalmente os ensinamentos do mestre? Porque falta vontade. A gente deseja, mas falta vontade, que é praticar, é dar o primeiro passo. A gente quer que o outro normalmente ceda, que o outro dê o primeiro passo. Então, o desafio é grande, meus amigos, em função do nosso nível evolutivo. Nós estamos num mundo de provas e expiações, mas este mundo está em transição. E logo, ainda não sabemos se é amanhã, daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, mas já está no seu processo de transição. Então, estará no mundo de regeneração aqueles que cumprirem efetivamente com todos os ensinamentos do Mestre, amando, perdoando, sendo tolerante, praticando a verdadeira caridade. Então, a reforma íntima depende de mergulho. Precisamos ter diariamente tempo para fazermos o mergulho dentro de nós. Não adianta ficar, Ave Maria, cheia de graça, Pai Nosso que está no céu. Não vamos a canto nenhum. E aí eu me lembro quando o Chico teve um de seus desdobramentos e foi a uma dimensão maior, em companhia do Emmanuel, e durante o trajeto, naturalmente ele voltando, ele viu algo lindo que o extasiou. Que é isso? Que coisa linda! Eram bolinhas coloridas, e todo o caminho ficou colorido de bolinhas. Ele então pergunta: que beleza é essa, Emmanuel? O que é isso? Emmanuel então responde para ele: Chico, essas bolinhas coloridas são as orações, as preces que vocês que ainda estão no corpo reencarnado fazem, direcionam a Deus, mas a prece com amor. Elas são recolhidas das colônias, colocadas em jarras, e no momento em que estão chegando tantos espíritos sofredores, inclusive nessa convivência do Covid, eles estão sendo amparados pela oração e pela prece. Cada um fez com amor. Então, meus amigos, o que falta na gente é amor. Porque até quando a gente diz que ama o filho, a gente não ama na verdadeira expressão da palavra, que até o amor é egoísta. Egoísta. O amor é possessivo. E amor que transcende, liberta. Permite que o outro ame também. Então, vejamos, meus amigos, que a doutrina nos dá uma vasta oportunidade de praticarmos o verdadeiro sentido da vida. Qual a missão do homem aqui na Terra? A sua regeneração moral. É para isso que nós estamos aqui. Não é para estarmos amontoando tesouros na Terra. Muito pelo contrário. Então, segundo o que nos recomenda a doutrina espírita, é o evangelho no lar. Sabemos que os familiares nem sempre são espíritas, que não concordam. Você tem parentes dentro de casas evangélicos, católicos, das várias religiões, segmentos religiosos. Nós não temos que obrigá-los,
mas nós podemos fazer a nossa parte. Naquele dia, naquele horário. Se não há possibilidade de fazer na sala, faça no seu quarto. Mas o Evangelho é iluminação. E não estará apenas colaborando, ajudando, fortalecendo o seu lar, mas os lares do entorno do seu edifício ou da sua casa. Terceiro, pratique o bem. Fora da caridade não há salvação, mas não a caridade dá meramente as coisas materialmente se falando. Não, isso é contingência. É necessário, nós temos que alimentar o outro que está com fome, mas não é caridade. Caridade é o BIP, benevolência para com todos, repito, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O quarto ponto que precisamos estar atentos, instrua-se. Qual o primeiro ensino? Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Segundo, instruir-nos. Precisamos estar estudando a doutrina, mas não como se lê jornal, revistas. Vamos estudar. E para nós crescermos, é necessário que estudemos em grupo. Porque se eu sou autodidata, como muita gente diz, você vai perdurar, você vai continuar com a sua dúvida. Não tem quem tire, a não ser que se materialize. Ou o espírito chegue e tire a sua dúvida. Isso é impossível. Eu diria que é impossível, porque já vencemos essa era da fenomenologia. É a era da prática, do verdadeiro, da verdadeira vivência. Então, instrua-se. E o quinto, que a doutrina nos recomenda: ame. Ame indistintamente. Ame a todos e a tudo, porque Deus está presente em tudo, na natureza, nos animais. E, evidentemente, que nós temos o instinto ainda. Já estamos com sensações, já temos alguns sentimentos, ainda embrionário, mas já está em nós. Precisamos despertar. Mas para despertar é necessário que a gente conviva, vivencie, meus amigos. Então, lembrando-nos que o Divino Mestre Jesus nos convidou à brandura e mansidão. Por quê? Porque são comportamento não violento. E aí a gente passa a ter tolerância. Passaremos a praticar o verdadeiro amor pelo outro. E a tolerância é você respeitar o nível do outro, o direito do outro, lembrando-nos, quando nós julgarmos o outro indevidamente, que nós já estivemos naquele ponto e encontramos alguém que nos deu a mão. Então, vejamos, amigos, todos nós repetimos, Jesus é a porta. Kardec é a chave. Jesus veio, deixou todos os ensinamentos com exemplo e com fala, que quem escreveu os evangelhos não foi o mestre, foram os discípulos, e ele, então, é a porta, sim. E nos convidou e também nos alertou que existem duas portas. A porta estreita, que exige da gente reforma íntima, mudança, comportamento evangelizado, amor. E a porta larga, que o mundo nos oferece. Aí entendi, por que Deus permite? Porque a gente precisa provar, convivendo.
Vocês já imaginaram se a gente fosse fazer algo, Deus nos segurasse? Não, não vá por aí, não, é por aqui. Não teria mérito nenhum, o mérito seria dele, não nosso. Nós precisamos mostrar que já entendemos, fazermos a nossa reforma. E Kardec a chave, porque nos deixou o maior legado também, o Pentateuco. Precisamos estudar, precisamos entender, precisamos praticar. Então, meus amigos, agradecendo ao SEVA, Centro Espírita Vila de Abrantes, o convite formulado, agradecendo a todos que estão me ouvindo e desejando que esta noite tenhamos uma noite de reflexões, de encontro espiritual, principalmente com o nosso anjo guardião, que nos ama, que assumiu este compromisso de estar ao nosso lado na nossa caminhada evolutiva. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Boa noite, meus amigos, a todos e a todas.